Todos nós temos o signo de Leão no nosso mapa. Você pode ser nativo de Leão ou nativa de Leão, pode ter o ascendente, a Lua, a Vênus no signo de Leão, ou pode ser que não tenha nenhum planeta no signo, mas todos nós, na nossa mandala completa com os 12 signos, a gente vai ter o signo de Leão em alguma casa astrológica, portanto, em alguma área da vida. E se a gente entende de maneira mais profunda sobre os significados desse signo, a gente pode compreender muito mais sobre nós mesmos. Como dizia Carl Jung, pai da psicologia analítica, a astrologia era a psicologia dos antigos, pois que a gente compreenda mais a fundo sobre os nossos comportamentos e sobre os comportamentos das pessoas que a gente mais admira, ou outras que a gente nem admira tanto assim. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre tudo o que é mais importante no signo de Leão. A gente vai falar sobre perspectivas simbólicas, arquetípicas, a gente vai falar das figuras mais famosas, mais conhecidas, explicar a dinâmica do signo, falar sobre match astral, com quem que ele combina, com quem que ele não combina, e também sobre tudo que os leoninos vão ensinar para o mundo e tudo mais que eles precisam aprender. Bora começar a partir de agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Eu sou a Aline Macari, jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, nativos ou não de Leão, e clique no sininho para você se inscrever no canal e receber as notificações. Acompanhe também as várias produções de conteúdo da Astróloga no site. No site tem todas as informações sobre o meu trabalho. A gente se vê também nas redes, especialmente no TikTok e no Instagram. Bom, pessoal, vamos começar? Porque, afinal de contas, todo mundo tem um signo de Leão no mapa, né? De uma maneira ou de outra. Bom, o começo de tudo, a origem de tudo. Todos os anos o Sol entra no signo de Leão entre os dias 22 de julho e 22 de agosto. Entretanto, às vezes o Sol não entra exatamente no mesmo horário, e aí o que acontece? A gente pode ter uma variação de hora que acaba acarretando numa variação de dia. Se você tem dúvidas sobre isso, vale a pena fazer um mapa astral num software adequado para tirar essa dúvida, tá bom? Bom, Leão chega, portanto, quando o Sol está a pino, ele é o auge do verão no hemisfério norte. Com o Sol brilhando a todo vapor, ele ilumina completamente o sujeito que toma consciência de si. É por isso que Leão é o signo do ego, daquilo que a gente sabe sobre a gente, ou pelo menos daquilo que a gente acha que a gente sabe sobre a gente. Bom, vamos conversar sobre regência planetária. Signo é uma coisa e planeta é outra. Mas é muito importante a gente entender quais são os planetas ou luminares, os astros, que regem o signo, porque suas narrativas são muito próximas, muito parecidas. Então a gente pode entender muito mais sobre o signo se a gente conhece o planeta regente. No caso de Leão, quem rege Leão é o próprio astro-rei, o próprio Sol. E é por isso que Leão tem qualidades absolutamente solares. Aqui a gente está falando de figuras que são centrais, com toda a sua força, luz, calor, inspiração e fonte de vida para os demais. É muito interessante, inclusive, imaginar que o Sol, ao redor do Sol, orbitam todos os outros planetas. É muito interessante perceber que, às vezes, nas dinâmicas do trabalho, dos relacionamentos, ou mesmo da família, ao redor da figura leonina, todos os outros estarão orbitando. Bom, na imagem de reis e rainhas, príncipes e princesas, Leão ficou conhecido como aquele que, tendo a bravura de domar as suas feras interiores e as feras exteriores, acabou cuidando da tribo e ajudando a perpetuar a espécie, como uma rica herança que se propaga. Eis a origem da relação entre o signo com a coragem leonina, o vigor daquele animal exuberante, sua liderança nata e sua audácia. Representando a sabedoria e, portanto, as autoridades, líderes, os homens de poder, eles são aqueles que ocupam cargos públicos e representam autoridades na sociedade. Ou, pelo menos, deveria ser assim, né? Imitando tal qual o rei da floresta, que tem o seu domínio sobre aquela determinada localidade.
O brilho de um líder deveria, portanto, nascer do coração de Leão, do seu coração, cheio de amor, né? Borbulhando de amor. No passado, entre alguns deles, a gente pode encontrar Napoleão Bonaparte, que tem inclusive Leão no seu próprio nome. Napoleão tinha não apenas o Sol, mas também Mercúrio em Leão. Bonaparte foi um dos maiores gênios da guerra, um dos gênios militares da história, tendo sido general, uma das figuras mais importantes em toda a história da Europa, um gigante europeu, embora nem sempre ele tenha usado as técnicas mais adoráveis. Pode ter sido foi uma pessoa também duríssima, dificílima, enfim, um grande líder. Vamos entender Leão nas culturas, entendendo noutras culturas? Leão é um símbolo de poder nas mais variadas perspectivas culturais e em vários tempos diferentes. No Egito Antigo, exatamente nessa época, em pleno verão no hemisfério norte, eles saíam do deserto e vinham para as margens do Nilo, e enquanto passavam pelas árvores deixavam aqueles chumaçozinhos assim, aquelas mechas, né, das suas jubas, e as pessoas ficavam encantadas com aqueles fios dourados passando, né, nos caminhos para o Nilo. Isso deixava um tom de encantamento por onde quer que eles passassem. Para os egípcios, Leão está presente na estátua da deusa Sekhmet, que é uma figura que é meio humana, meio felina e feminina. Então tem um apelo outro, que não de um animal macho, mas uma figura fêmea, que pode ter o seu arquétipo original no mito. Então é possível que o leão, que hoje a gente conhece na astrologia, venha, inclusive, do Egito Antigo, desta figura mitológica. Ele também está representado na esfinge. Aliás, a esfinge é uma figura de grande poder astrológico, porque nela estão representados os 4 signos fixos, que são Leão, Aquário, Touro e Escorpião. E ali na esfinge existe a representação de parte do corpo leonino. Na Roma Antiga, os cristãos eram atirados às feras no Coliseu como símbolo do poder divino do soberano, ou do poder estatal, que aniquilava os seus inimigos com o uso deste animal, que era também extremamente perigoso. Essas são algumas das histórias e imagens antigas que nos remetem às mais divinas e humanas representações do uso do poder e da força de Leão. Na Europa, na China, na Rússia, a imagem do leão também acabou representando, estampando brasões de famílias reais. Então é também muito associado à figura do rei e da rainha, de grandes autoridades e grandes líderes. Essa imagem que até hoje está no brasão de vários sobrenomes de famílias muito conhecidas. Bom, vamos entender o signo de Leão no mapa astral. Leão é o segundo signo do elemento fogo, e fogo é vibração, é vigor, é coragem, é audácia, é brilho, é chegar chegando e iluminando e fazendo. Assim como o Sol, seu planeta regente, é a força do ego, da consciência, da vontade e do desejo. Enquanto o Leão é o ego pessoal, que tem como si como referência, Aquário, que é o signo oposto e complementar, é o signo do ego coletivo. É muito interessante perceber no mapa como se dá a interação entre esses dois signos, e seria muito interessante que houvesse uma interação entre os signos, justamente para que Aquário entendesse um pouco mais sobre a necessidade do seu vigor pessoal, da sua marca de personalidade, e seria muito interessante que os leoninos entendessem um pouco mais dessa perspectiva aquariana, para perceberem também que o mundo não orbita apenas ao redor do umbigo deles, mas também que é preciso usar parte do seu brilho pessoal para para compartilhar com o grupo, com a sociedade, com a coletividade, ok? Bom, Leão, portanto, simboliza o brilho da vida, a autoconfiança, a autoestima, o amor próprio e a coragem. É muito legal imaginar que nas temporadas leoninas, entre julho e agosto, é justamente quando todos nós, independentemente dos signos que nós tenhamos, que a gente venha a se colorir com essa potência leonina. Então é um momento para a gente pensar sobre determinadas questões, como autoconfiança, autoestima, por onde anda isso tudo, se a gente anda meio borocochô, como é que a gente faz para a gente fazer reacender essa chama, esse segundo signo do elemento fogo dentro da gente, que ilumina do coração para o mundo.
Como é o símbolo do masculino, né? Leão é uma figura eminentemente yang, ele é a força viril, ele é a força criadora, ele também é a força dos filhos, ou todas as coisas amadas que somos capazes de criar para o mundo, aquelas com as quais a gente se identifica e está dando a nossa criatividade e que a gente faz com muito amor. Por isso, em alguma medida, Leão é o arquétipo da criação e é o arquétipo do paterno, tá? Que coloca no mundo dessa maneira. Ao mundo ele pode se apresentar de maneira absolutamente dramática e parte disso faz parte da sua encenação. Aliás, Leão é a figura que entra em cena, que sobe ao palco e ganha grande visibilidade. E ele faz isso tudo carregando emoção, brilho, cheio de identidade e de personalidade própria. Mas também pode sentir-se um tanto egocêntrico, se identificando de vez em quando com arrogância, uma faceta comportamental que às vezes nem precisa, né, Leão? Bom, vamos lá. Leoninos raramente se portam de maneira invejosa, porque o Sol não inveja ninguém, vamos combinar, né? Eles simplesmente não têm porque não precisam e sabem que podem levar uma vida farta se trabalharem um bocado, porque sabem que podem conseguir o seu. No entanto, eles adoram exigir aplausos e lealdade plena dos seus súditos. Ai dos súditos! Enquanto os demais se preocupam com contas e dinheiro, os leoninos estão ali muito preocupados com honras, com glórias, como é que eles vão escrever o nome deles na história, tal qual, em algum momento, reis e rainhas fizeram. Leoninos com mapas harmoniosos encontram caminhos abertos e grandes possibilidades na vida. É como se eles tivessem nascido para brilhar, é incrível. E mesmo que os desafios sejam grandes, perseverança não vai faltar. Muitos leoninos são de fato gentis, generosos, simpáticos, magnéticos, protetores, decididos, são muito vivos, muito vibrantes, criativos, admiráveis, confiantes e encantadores. Então não tem como a gente não se encantar por Leão. No mapa astral, a gente identifica a casa 5 como sendo a casa natural de Leão. Porque é ali que a gente vai viver muitos prazeres da vida, muitos amores da vida e muitas das nossas criações. A nossa capacidade criativa de criar, de inventar, tá super ali na casa 5, tá bom? Quem tem, portanto, a casa 5 com vários planetas, mesmo que esteja em outro signo, pode ter uma certa característica leonina, pode pegar um tom leonino. Vamos falar agora sobre os famosos, porque olhando para as pessoas que estão na mídia, no mundo, na história, a gente vai identificar muito como essas pessoas caminharam pelo planeta e como nós, que temos aspectos importantes em Leão, podemos caminhar também. Portanto, figuras como Madonna, gente, só tem gente grandona no signo de Leão, é incrível. Madonna, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Preta Gil, Bruna Marquezine, Rodrigo Santoro, Mick Jagger, que para essa moçadinha nova que talvez não conheça, vocalista, o grande de Rolling Stones. A gente está falando de Gabi Amarantos, de Vera Holtz, de Fábio Assunção, de Barack Obama, do jornalista que eu adoro, André Trigueiro, e da minha amiga Mariana Xavier, que é de outro signo, mas tem um ascendente em Leão. Todas essas pessoas, todas elas, o que elas têm a nos ensinar? Que a sua carga, a sua maneira de caminhar no mundo será altamente expressiva e a sua maneira. O brilho pessoal com aquela pegada de identidade é que vai colorir o mundo e eles serão conhecidos por terem a sua marca de identidade impressa no mundo. Então Barack Obama só tem um, Madonna só tem uma. É isso que Leão vem ensinar pra gente. O que é seu? Só seu. Que é diferente de todos os outros, de todas as outras pessoas que marca essa que você vai imprimir no mundo para mostrar o seu brilho pessoal. Bom, vamos falar de alguns desafios, porque a vida não é assim tão dourada para todo mundo, não é mesmo?
No entanto, leoninos que tenham mapas com aspectos tensos podem se identificar com uma faceta contrária dos signos, se mostrando às vezes exibicionistas demais, orgulhosos demais, alguns déspotas e outros megalomaníacos. Às vezes, inclusive, é difícil ouvir sobre os planos de alguns leoninos, porque fica meio complicado, a gente não sabe muito bem se é um projeto da realeza, né, se é um surto de grandeza, se aquilo realmente é passível de realização, porque às vezes eles realmente piram na batatinha e o negócio fica gigante. Leão é aquele que diz eu crio, e Aquário é aquele que diz eu sei. É importante entender também parte da dinâmica dos signos, entendendo seus signos opostos e complementares, porque aí a gente consegue entender melhor como é que ele funciona. Quando o eixo Leão-Aquário, portanto, trabalha junto, a gente pode produzir grandes feitos para a vida do sujeito, ao redor da vida familiar, nos relacionamentos e para a sociedade. Outras contradições na vida do leonino podem ser, vejam bem que interessante, a timidez, a discrição, a contenção da sua expressão, o que pode parecer num primeiro momento um contrassenso, mas há tipos leoninos que são os que a gente mais conhece, os mais populares, os extrovertidos, mas há pessoas que são mais introvertidas e todo esse brilho de personalidade está mais reservado, o que não significa que a pessoa não seja, né, não tenha o seu brilho pessoal, ela é só mais discreta, tá? Às vezes também existe a possibilidade da pessoa estar sendo bloqueada no seu brilho pessoal. Isso pode acontecer de várias maneiras e, às vezes, em alguns casos, quando se tem Saturno em Leão, a impressão que se tem é que parte desse brilho vai ser subtraído da pessoa. Entretanto, é justamente durante a vida que ela tem que recuperar esse brilho pessoal e deixar sua marca no mundo. Então, aí tem muita coisa para fazer, muita coisa para descobrir e dá-lhe terapia, que é para a gente entender a melhor maneira de ser e estar no mundo com um desafio como esse, né? Bom, mas um leão sem brilho e sem brio pode ser um problema para os nativos, né? E principalmente para as pessoas que estão ao seu redor. Porque no final das contas, esse sol precisa brilhar. Portanto, aulas de expressão artística podem ser uma boa saída para essa figura que ainda não entrou em conexão com o seu brilho pessoal. Mas é quando ele ganha palco que se encontra no lugar ideal. Um leonino que não use a sua força criativa para expressar o melhor de si está desperdiçando essa potência. Além disso, pode, inclusive, projetar nos filhos, já que Leão é um signo super familiar, eu e a minha pequena tribo, os meus descendentes, né, minha herança hereditária, que é super, né, minha hereditariedade, que é algo super conhecido em Leão. Pode ser que nessa lambeção de crias, Leão, ao invés de expressar a sua própria força criativa, comece a projetar nos filhos que eles vão ser incríveis. Minha filha, você será uma grande modelo, meu filho, você será um grande jogador de futebol. Querida, você será uma grande advogada. Fulano, você será um grande cientista. Grande. Mas será que vai ser mesmo? Será que isso é uma projeção do pai sobre os filhos? O que acaba criando crianças, jovens e adultos desajustados com relação ao próprio brilho deles. Por quê? Porque papai e mamãe de Leão projetaram o brilho deles sobre os seus filhos. Então é importante fazer essa dissociação entre pais e filhos na narrativa leonina, embora na narrativa leonina pais e filhos, mães e filhos estão muito conectados. Pessoas com Sol, Ascendente ou Lua em Leão serão convidados durante a vida toda a mostrarem o vigor da sua personalidade. Se isso não acontecer, é sinal de que há algum bloqueio na vida. E aí, de novo, a gente vai para terapia. Bom, vamos falar de match astral, com quem é que os leoninos se dão bem? Leão é o segundo signo do elemento fogo, portanto, com os seus pares, Áries e Sagitário, ele pode se sair muito bem. Com os signos de água, que são Câncer e Escorpião, e Peixes, aqui a gente tem uma dinâmica de uma forte expressão de vigor, de atitude, e signos de água que tem uma aparelhagem para sentir. Existe uma necessidade, ambos, de contato com as emoções e de expressão emocional. Se eles conseguirem se afinar, se acertar nessa troca, pode ser algo interessante.
Em se tratando dos signos de terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, os aterrados são muito pragmáticos, muito objetivos, são os trabalhadores. Se Leão conseguir se apropriar de parte dessas habilidades, pode dar um match interessante de criatividade e capacidade de trabalho. E ninguém apaga ninguém, e o pessoal de terra não abafa a criatividade de Leão. É importante dialogar sempre. E com os signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário, pode existir uma capacidade criativa, um match criativo incrível. E com o signo de Libra, especialmente, pode dar um match romântico e amoroso muito grande. A conferir. Deixem seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, que eu quero saber se vocês já se relacionaram com nativos de Leão, pessoas com aspectos importantes de Leão, e como foi essa troca. Bom, vamos lá. Queria chegar na parte final do nosso vídeo sobre o legado. O que é que os leoninos deixam pra gente e o que é que nos ensinam. Os tipos mais conhecidos são os leoninos que irradiam sol e calor. São aqueles que vivem rodeados de familiares, de amigos e de fãs. Aliás, é incrível como os leoninos têm fã-clube. Esses têm. Eles brilham tanto que as pessoas simplesmente querem estar na sua presença. É difícil ver um leonino sozinho, né, passando por momentos de solidão. Até pode passar sim, mas geralmente tem gente ao redor sim. É como se o seu sol interior lhe aquecesse, iluminasse a si e aos seus súditos. Às vezes a energia de Leão é tão magnética que os seus seguidores parecem como abelha no mel. E são mesmo. E justamente porque brilham tanto, acabam virando grandes artistas no palco, no teatro, na TV, no cinema, e podem influenciar comportamentos de muitas outras pessoas. O mais bacana de Leão e que a gente pode aprender com eles é uma pegada voltada para si mesmo, um tanto egóica, às vezes, inclusive um cadinho egocêntrica, percebendo o que existe de importante de nós, aquela nossa marca de personalidade, que só a gente tem e que a gente deveria compartilhar com o mundo. Gostou? Então deixe seus comentários, vamos conversando e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, aniversariantes do período de Leão, leoninos, leoninas e pessoas com aspectos importantes em Leão. E de novo, sabendo que Leão todos nós temos no mapa. É naquela área da vida onde a gente tem Leão que a gente deveria brilhar. Ok? Bom, pessoal, muito obrigada. Continue maratonando o canal, que tem um monte de outros conteúdos, inclusive sobre outros signos, planetas, aspectos e coisas importantes que estão rolando no mundo na atualidade. Um beijo carinhoso, muito obrigada. Como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.